Ô, Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e Olha, você não fez nada. rapaz, Eu mulher tenho mau que ser caráter, bicho. branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é Deu o seletiva? quê? Como O que é? Gentili ontem acabou com a mulher. Mulher é uma mentirosa, é uma mau caráter, é uma criminosa. E Porque olha, ela pode ser processada pelo Gentili por calúnia. sim. Ele tem provas. A mulher da entrevista ainda diz: você aconteceu debaixo do seu nariz, Gentili. Porque é como se Bota ela. no ponto mais uma E vez, olha, por favor. isso aí não é crime, não é crime só de injúria e difamação, não. É de calúnia, sabe por quê? Porque Calúnia. ela age acusando o Gentili de cumplicidade com um estupro. Eu assisti total esse vídeo aí na íntegra do Danilo Gentili, 40 e poucos minutos. Por quê? A Juliana, deixa eu ver se tem na reportagem aqui, a Juliana, ontem, semana passada no caso, ela fez a gravação de um vídeo dizendo que na época, acho que foi segunda-feira agora que ela fez esse vídeo, que ela tentou denunciar o Otávio Mesquita, mas o Danilo Gentili não quis fazer nada. E ela diz isso no vídeo. E o Gentili ficou revoltadíssimo, e com razão, porque ele mostrou nesse vídeo aí, nesse mesmo vídeo, provas reais de que o Gentili queria denunciar o Mesquita na delegacia, na polícia. Ele visitou o compliance do SBT, conversas que ele conseguiu nessa gravação de 2016, porque a Juliana Oliveira, segundo ela, depois daquele caso envolvendo como é o nome daquela humorista? A Dani Calabresa? Dani Calabresa. Dani Calabresa, aquela coisa lá do Marco... Que ela perdeu, Márcio né? Smelling, né? Que ela perdeu. E ela perdeu. E aí, na época da denúncia, a Juliana, nas gravações que o Gentili postou ontem, ela ficou, como é que fala? Segundo a própria, foi acionado um gatilho. E ela mandou mensagens chorando pro Gentili, pro diretor do programa, dizendo que agora entendia. Olha, 4 anos depois do caso com Mesquita, ela teve um gatilho acionado, isso em 2019, 20, se não me engano. E o Gentili mostra tudo isso no vídeo, tudo isso. Aí o Gentili, naquele momento, foi lá e disse: você tá assim? Você quer procurar a delegacia? Você quer procurar os órgãos competentes, as autoridades competentes? A gente pode te ajudar. Você tá dizendo isso? A Juliana, na época, disse que não queria fazer nada, que não queria dinheiro do Mesquita. Eu ouvi a gravação dela falando. Ouvi a gravação. O Gentili mostra aí no vídeo. E o Gentili também diz que não gosta do Mesquita há muito tempo, que todo mundo sabe disso, né? Ele é um mala, ele é muito forçado, ele gosta de aparecer, faz as coisas daquele jeito, é muito forçado, é visivelmente, né, uma forçação de barra, o Otávio Mesquita. E o Gentili já não gostava dele também. Fez essa gravação em 2016, porque foi um pedido dele, da emissora, do SBT, era o aniversário dele da emissora, um negócio desse. Ele gravou, o Mesquita fez tudo isso, fizeram um ensaio anterior, não teve nada disso. Aquelas brincadeiras que ele fez, ele agarrou a mulher e tudo mais. Teve nada disso no ensaio. Na gravação, no Pra Valer, ele fez tudo isso, a mulher ficou revoltada e tudo mais. Não foi estupro, nós já comentamos esse assunto aqui, o próprio Gentili disse que não teve nada a ver com estupro, mas a mulher se sentiu no dia muito triste, procurou o Gentili disse: se você quiser, nós vamos à delegacia, fazemos uma denúncia, a equipe toda está ao seu lado. A mulher disse o quê? Não. Na gravação, tem ela falando lá nas conversas em 2020, 4 anos depois do negócio, lá em 2016, da gravação com o Mesquita. Ela disse que não queria fazer nada, que só não queria gravar mais com ele, pediu isso. Pronto. Estamos agora em 2025, final do ano passado ela foi demitida do SBT por outras razões, porque ela já tinha deixado de noite, estava fazendo participação em outros quadros, em outros programas da emissora, mas o SBT passou por cortes e ela fez parte desse corte. Aí ela veio à tona de novo com esse caso, dizendo, denunciando, e fez um vídeo que eu tinha assistido, até um vídeo muito convincente. Ela fala assim com a voz, quem não conhece a história, né? Ela diz o seguinte: o Gentili nunca me ajudou, nunca ofereceu ajuda, ninguém me ofereceu ajuda e tal. Visivelmente, depois, uma mentira exposta pelo Gentili. Depois, né? Que fica notadamente uma mentira o que disse a Juliana sobre o Gentili. 8 horas e 25 minutos, e nessa mesma gravação que o Gentili fez ontem,
Ele conta que o Gentili passou a mão nele também, o Mesquita passou a mão nele, que faz brincadeiras sem noção, é muito forçado, é um chato, e a equipe já não aguentava mais. Ele já tinha pedido à direção do SBT que não queria mais gravar com ele. E esse era o pedido da Juliana, inclusive. Agora, a Juliana mentiu, fez um vídeo mentindo, dizendo que o Gentili nunca tinha apoiado, nunca tinha oferecido ajuda, e o cara conseguiu expor ontem algo completamente contrário nessa gravação, nessas conversas antigas. Você viu isso aí, Vanessa? Eu não vi isso em específico, Timóteo. O Gentili, ele é uma figura bem polêmica, muita gente odeia, muita gente gosta dele, mas uma coisa a gente tem que tirar o chapéu para ele. Ele sempre é alguém que é muito claro, né? Claro em suas opiniões, claro nos fatos que acontecem. Ele sempre relata as coisas com a sua opinião de maneira muito explícita. Eu gosto muito disso no Gentili. E eu acho muito relevante. Eu não vi esse vídeo dele, mas eu acho muito importante que ele venha, né, falar, não só para se defender, mas para expor os fatos em si, porque é aquilo que, na época, comentei aqui. Uma mulher não pode, gente, não pode. Isso é um absurdo. Depois de 10 anos, sei lá, de quantos anos, ter o direito, sendo que ela recebeu todo o apoio, todo o suporte para, no dia, até mesmo com a ajuda de um homem, que era seu chefe ali, porque né, ela é assistente de palco, ele é apresentador, gerar toda a polêmica, ir atrás da situação, já que ela teve, inclusive, suporte, inclusive apoio, e ela se negou, a gente tem que entender que não é porque algo aconteceu e você escolheu não fazer, que depois de 9 anos você vai lá e resolve que foi violentada. E por que no dia que o Gentili ofereceu ajuda? Porque na época não era conveniente, Porque não era Timóteo. conveniente. Infelizmente, muitas mulheres são movidas a dinheiro, Agora, interesse financeiro. É simplesmente Vanessa, isso. mas o mais grave é que essa mulher, mau caráter, mentiu. É mau caráter. Colocou o cara, culpa no cara que não teve nada a ver. Eu não gosto do Gentili, deixando isso claro. Principalmente no período da pandemia, que se mostrou mais um MBL, defensor de vacina, defensor de É uma das coisas que mais me incomoda lockdown. no Gentili, é isso. Esse esquerdismo deles. Eu elogio ele no ponto de vista disso, dele ser muito claro, dele Mas o que essa mulher fez com o cara tem que ser justo. Eu vi o vídeo, veja se você pega aí, por favor, Pedilar, o vídeo dela dizendo, o vídeo da Juliana, tem um corte, tem um trecho dela. Ah, no final desse aí tem. Ele mostra no final desse. Se esse é o original na íntegra, você coloca no final que aparece. Bem no finalzinho aparece ela dizendo: o Gentili nunca me ajudou. Talvez se eu fosse... Olha o que ela disse. Então, coloca ainda a carta do racismo na jogada. Se eu ainda fosse branca, talvez ele me ajudasse. Olha que mentirosa. E o cara expôs. Ela deve ter pensado, e os advogados dela, o seguinte: olha, você conversou com o Gentili isso no passado, ele te ofereceu ajuda, mas ele nem tem provas disso. Ele Então já apagou tudo. 5 anos atrás, 9 anos atrás. Então diz que ele nunca te ofereceu ajuda. Você tem que bancar abandonada para poder... Exatamente, Vanessa. Foi isso. Mau caráter. Não, solta, não. Adianta mais um pouquinho, Pedilara. No finalzinho do vídeo, nos últimos segundos do vídeo, tem o trecho dela falando... Aí. Exatamente. Por favor, solta aí, por favor. Olha o que ela disse. Se eu quisesse advogado, tinha advogado, mas ela me pediu só para que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz Olha. e você não fez nada. Rapaz, Eu mulher tenho mau que ser caráter. Bicho. branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Rapaz, ele mostra, são 40 minutos de vídeo, eu assisti tudo. Ele mostra ele falando, ligando pra mulher, ela chorando. E como ele ficou preocupado, olha o que ele disse, ele ficou preocupado com as acusações na época de estupro, ele resolveu gravar. Ele fez uma call dele com o diretor do programa e com a Juliana, ele gravou tudo isso. Ele oferecendo ajuda, mas a gente vai na delegacia então, Juliana. Ela dizendo, chorando, copiosamente. Quem quiser depois pode assistir, tem lá no Instagram dele. Ela dizendo, em época da pandemia, no 2020, 21. dezembro de 2020, ela dizendo, não quero,
Não quero, Gentili, eu não quero, só não quero mais gravar com ele. Ah, chorando, chorando. Aí o diretor, mas a gente precisa levar isso adiante. Se você se sentiu desse jeito, você precisa denunciar, vai pra polícia, papapá. Ela, não quero, só me sentia muito ofendida. Acionou um gatilho com esse negócio da calabresa, em mim eu lembrei do que aconteceu comigo. E depois de tudo isso, o Gentili mostrou outros áudios, outros trechos de conversa, há 9 anos atrás, 5 anos atrás, dele falando, vamos, que o Gentili já não gostou, o Gentili já não gostava do Mesquita também. Depois de tudo, essa mulher coloca a carta ainda do racismo, dizendo que não fez nada e aconteceu debaixo do nariz dele. Rapaz, que mulher mau caráter, bicho. Isso é muito mau caráter. Que mulher baixo nível, que podridão total. E o Gentili, ele fala no início do vídeo, é fato, ele não quer defender o Mesquita, ao contrário, ele esculhamba o Mesquita nesse vídeo. Mas fica feio pra quem nesse vídeo aí? Fica feio de fato, é pra essa Juliana Oliveira, que mostra ser uma mulher totalmente mal intencionada, mau caráter, mentirosa, uma bandida. Eu fico tentando me colocar no lugar do Gentili, que dá oportunidade pra pessoa, que tá lá, depois a mulher faz uma mentira dessas, dá entrevista no UOL ainda dizendo, colocando a carta do racismo. Vanessa, é de ficar revoltado, não é isso aí é profunda, isso nos provoca, pelo menos em mim, me provoca uma profunda agonia. Sabe por quê, Timóteo? Em primeiro lugar, eu já acho um absurdo algo assim ser equiparado a estupro. Estupro é, de fato, precisa se considerar estupro, na minha opinião, tá, gente? Eu sei que a lei brasileira não é assim, mas eu acho a lei extremamente errada. A lei foi alterada. Porque estupro, para mim, é realmente o ato em si. Precisa acontecer o ato para ser estupro. Precisa ter, pelo menos, contato com as partes íntimas, sem roupa, para ser estupro. Precisa ter violência à força para ser estupro. Não pode ser assim. Sabe por quê? Porque perde-se a importância da paridade das coisas, né? O cara passar a mão na bunda de uma mulher igual ele violentá-la, ele arrancar a sua roupa. Falar que foi um assédio, né? E, de repente, poder até mesmo fazer um filho naquela mulher, indesejado para ela. A gente vai equiparar essas coisas. Isso, então, assim, em primeiro lugar, já é um absurdo isso ser equiparado a estupro. Não é estupro, tá? Diante da racionalidade, não é estupro. E mesmo, mas é assédio. Pode ser considerado assédio, desde que denunciado. A mulher se recusa, sabe, eu acho engraçado, porque essas feministas, elas querem, não só as feministas, algumas até que se acham conservadoras, mas na verdade são extremamente feministas, elas acham que podem, que são iguais aos homens. Eu quero direitos iguais, eu quero o mesmo direito dos homens, eu não posso ser tocada, eu não posso ser violentada, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E tá certo, não poder. Realmente você não pode. Só que aí a mulher pega tudo isso e bate no liquidificador e acha que ela é soberana a qualquer coisa. E que ela, e apesar dela achar que ela tem a mesma igualdade do homem, ela quer, com todo esse suco de vitimismo, ser tratada, na verdade, como uma criança ou como um pet que não sabe o que faz. Porque sabe o que essa mulher vai alegar para a justiça agora? Que ela estava psicologicamente incapaz de decidir. Absurdo. E sabe o que vai acontecer? A Lacrolândia, a justiça, vai acatar o posicionamento dela, mesmo com todas as evidências de que ela, na verdade, é uma aproveitadora. É uma aproveitadora. Aproveitadora, mau caráter. É uma mau caráter, uma pessoa que teve todo o apoio da emissora, dos produtores do programa, do apresentador do programa para fazer uma denúncia, ela se recusou. E agora que ela está sem emprego, que ela está no ostracismo, ela quer lacrar, fazendo o quê? Já que ela não tem outra capacidade para lacrar e para sobreviver, ela quer lacrar em cima de uma situação que já aconteceu há quase uma década. É realmente assim, não tenho o que falar, né? Se alguém aí defender essa mulher, é problema seu. Eu acho que você tem também um problema de caráter semelhante ao dela. Eu acho que não tenho que defender depois disso. Vanessa, é um caso muito exposto, muito mas na tem cara. gente... Mas vai defender o quê? O Gentili ontem acabou com a mulher. Mulher é uma mentirosa, é uma mau caráter, é uma criminosa.
E Porque olha, ela pode ser processada pelo Gentili por calúnia. Sim. Ele tem provas. A mulher da entrevista ainda diz: você aconteceu debaixo do seu nariz, Gentili. porque é como se Bota ela... no ponto mais uma E vez, olha, por favor. isso aí não é crime, não é crime só de injúria e difamação, não. É de calúnia, sabe por quê? Porque Calúnia. ela age acusando o Gentili de cumplicidade com um estupro. Olha a gravidade do negócio. E se eu fosse o Gentili, eu processaria ela. Se eu fosse o Gentili, eu processaria ela. O que tem a ver com Mesmo que colocar ela o não tenha cara, dinheiro né, pra bicho? pagar, ele tem que processar a essa mulher. Porque ela ainda... E outra coisa grave aí, ela induz o público a achar que o Danilo é racista. E racismo no Brasil é crime. Quando você comete calúnia, é porque você está... Para o leigo, imputando ao outro um crime. E ela imputa 2 crimes ao Danilo Gentili. O crime de racismo, na fala dela, e também o crime de cumplicidade a um estupro. Vamos ouvir de novo o que disse a mulher. Solta aí. Não entrar no programa, ele invade o bastidor do meu programa. Peraí, você tirou eu do expulso momento. ele por causa da Juliana. Aí ele vai na imprensa falar mal de mim. Ele não vai falar mal da Juliana, ele vai falar mal de mim, porque eu fiz o que a Juliana pediu, de não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço, eu fui demonizado por ele no Roda Viva, na Folha de São Paulo, dê um Google. Eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só para que eu não levasse mais o Otávio, foi o que eu fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Rapaz. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Claramente, isso aí o que foi? Um vagabundo de um advogado comunista disse pra ela: você tem que falar exatamente assim, a narrativa é essa. Que se eu fosse uma loira branca, você teria feito alguma coisa. Você me abandonou, porque o Gentili também é alvo da esquerda e ele precisa ser cancelado. Disseram claramente isso pra mulher, rapaz. Ela foi instruída, claramente instruída nesse negócio aí. E o cara tinha provas. É isso que ela não imaginava, nem os advogados, porque o caso aconteceu há 10 anos atrás, 9 anos atrás, depois 6 anos atrás. O que ela imaginou? Não, ele deve ter apagado as conversas já, quando ele me ofereceu ajuda, quando ele fez reunião comigo, o diretor. E o cara passou 40 minutos mostrando tudo nesse vídeo. Do que tentou com o diretor, ele ligando pra Juliana, pedindo as mensagens. Agora, essa mulher, essa Juliana Oliveira, completamente mau caráter. E o Gentili, só um detalhe, nesse vídeo ele fala, ele não acha que foi estupro. Ele não quer entrar nesse mérito, mas ele explica muito bem que Claro pode ter que sido não. um assédio, brincadeiras idiotas do Otávio Mesquita, porque ele é o campeão de fazer isso, forçado pra cacete. Desculpa aqui, o português é muito forçado. Chega a ser insuportável, né? Mas, estupro, é o que a Vanessa já explicou. Estupro, Você pelo amor de banaliza Deus. o estupro real. A partir do momento que você... Ao contrário do que as mulheres pensam, isso não defende nada as mulheres, muito pelo contrário, porque você começa a equiparar algo que... O cara que passa a mão na bunda da mulher, que realmente deve ser punido por isso, isso não deve ser permitido. Sabe? É realmente indigesto um homem poder passar a mão na bunda de uma mulher e nada acontecer com ele. Ele tem que ser incriminado. Agora, não como estuprador, porque a partir do momento que você incrimina um cara desse como estuprador, como fica o estupro real? Como fica aquela vítima que engravida de um estuprador? Como fica aquela vítima que realmente toma um soco de um vagabundo na rua, que arranca a sua roupa e realmente introduz nela ali, né, o seu órgão sexual? É completamente diferente. É uma situação que, pela própria descrição, incomoda muito mais do que passar a mão na bunda da mulher. Isso não pode ser equiparado. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.